paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 24, 1 a 2. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinava-os de longe. E só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba. E agora também de Êxodo 24, versículo 10 e 11. Eu vou até do 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eu quero agora ainda ler em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 3. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e do trono era semelhante à esmeralda. Meus irmãos, eu quero trazer esta palavra tão importante, mas antes de comentar um pouquinho, eu quero mandar um alô lá para Tubarão, a congregação de Morrotes, é a congregação maior de Tubarão, né? E eu estive pregando lá, e eu quero agradecer o dirigente, que é o pastor Jonas, né? Que dirige lá, pelo convite, e me receberam muito bem. E agradeço também a Deus, porque depois tudo se entregou cerca de 5 ou 6 pessoas. Então, todos vocês aí de Tubarão, e tinha muitos irmãos de outras congregações, e foi uma bênção. Então, eu agradeço pelo convite. Vamos então à palavra. Meus irmãos, Deus nunca foi visto por ninguém. Moisés, que viu o Senhor pelas costas. Mas eu quero ainda entender que o Senhor ali não era o Deus Pai, mas sim Jesus como Senhor Jeová. Porque ele próprio diz na sua palavra: Moisés, eu fui conhecido por Abraão, por Isaac e por Jacó, mas pelo meu próprio nome, o Senhor, eu não fui conhecido. E a Bíblia depois nos fala que o Senhor é Jesus, quando lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 adiante, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas aqui nós notamos uma coisa: o povo de Israel estava no deserto, meus irmãos, e Deus acabara de dar os mandamentos para Moisés, acabara de dar umas tantas instruções. Moisés ainda não tinha e pegar as tábuas da lei. E o Senhor, então, agora quer ter um encontro com o povo, meus irmãos. Mas e agora? A presença tinha sido marcada. E ele pediu, então, que somente Moisés subisse ao Senhor, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel inclinavam de longe. Não era todo o povo que podia ir. Mas agora, nessa passagem, nós encontramos uma passagem poderosa, meus irmãos, aqui no versículo 10.
E subiram Moisés e Arão, Nadab, Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. E agora, meus irmãos? E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira. Meus irmãos, na revelação do Apocalipse, é visto que o trono não está vazio, tem um assentado no trono, mas ninguém vê quem é que estava sentado. Ali estava com uma claridade, uma silhueta, como uma pedra de sardônica. E aqui aparece, então, podemos entender uma silhueta de uma pedra de safira brilhante, coisa gloriosa, como o parecer do céu na sua claridade. Uma luz clara, caracterizando assim como uma caracterização de um ser, de uma pessoa. Porque ninguém pode ver a face de Deus, nem a presença de Deus. Deus é espírito, né? Porém, ele não estendeu a mão para ninguém. E depois dali eles fizeram uma festa. Comeram e beberam. Meus irmãos, Deus fez maravilhas, fez tantos milagres com aquele povo. E depois disso, o Senhor mandou que Moisés subisse ao monte, né? Subiu ao monte e ele entrou no monte. Depois de um poder tão grande, desta glória, Moisés está lá, eles viram o monte pegando fogo, o relâmpago. Moisés entrou no monte. E coisa gloriosa. E note, meus irmãos, que não se fala muito, mas Josué entrou com ele. Josué estava sempre com ele. Mas não se focaliza Josué. E Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer, nem beber, nem dormir com Deus. Meus irmãos, que coisa poderosa, maravilhosa. E o Senhor falava com Moisés, cara a cara. Ele não via a face de Deus, mas ele ouvia a voz de Deus falando direto com ele. É tanto que quando Moisés desceu do monte, a sua face brilhava. Mas sabe o que acontece? Olha a falta do líder. Lá embaixo, enquanto Deus está operando coisas poderosas, preparando e deu as tábuas da lei, as 2 tábuas, tábua preparada por Deus, escrita por Deus. O povo, lá na base do monte, entrou na idolatria, fizeram bezerro de ouro, meus irmãos. Que coisa tenebrosa. Dizendo que Moisés já tinha morrido, sumiu e aquele negócio. E obrigaram Arão a fazer uma imagem. Infelizmente, o povo é sempre acostumado a querer adorar aquilo que viram. E fizeram bezerro de ouro. Entraram na prostituição, na orgia. Coisa misericórdia, meu Deus, coisa tenebrosa. Meus irmãos, por isso que Deus colocou também os pastores na igreja. O povo tem que ter a liderança. Moisés estava lá, já morreu, já se acabou. E eles agora se esbaldaram, saíram fora. Mas graças a Deus, que nas nossas igrejas, o Senhor usando de misericórdia, meus irmãos, tem pastores, tem obreiros, alguém para conduzir na pregação, para ensinar, para liderar. E eu quero entrar no mérito. Esse povo que viu aquela safira, era como uma claridade, que coisa gloriosa, é comparecer do céu na sua claridade. Não viram o rosto, não viram mãos, e ele não estendeu a mão para ninguém. Meus irmãos, depois do impacto daquele, era para aquele povo ser mais crente, né? Mas que povo difícil. A herança da cultura lá do Egito atrapalhou aquele povo o tempo todo. É tanto que uma boa parte caiu no deserto. Mas que coisa
tremenda, né? E depois, Moisés, eu vou acabar com esse povo. E nós encontramos uma palavra tão poderosa. Eu já vou terminar, meus irmãos. O Senhor diz para Deus, Senhor, se tu não perdoares este povo, eu vou pedir uma coisa, não adianta mais eu viver, não adianta mais eu liderar, então tu apaga o meu nome do teu livro, meus irmãos. Apaga o meu nome do teu livro. É o livro da vida. O nome de Moisés estava no livro. O teu está no livro, o meu está no livro. Mas se pecar, Deus apaga. Por que acontece? Moisés, aquele que pecar, eu riscarei do livro, Moisés. Mas tu não pecasse, eu não vou riscar. E digamos assim, Moisés negociou com Deus, intercedeu, e o Senhor voltou atrás e foi para com o povo. A liderança, com todas as injustiças que às vezes o liderado faz, mas está sempre orando e clamando pelo povo. Meus irmãos, minhas irmãs, orem pelo vosso obreiro, orem pelo ministério, orem para Deus levantar obreiros, pastor, cheio do Espírito Santo, e orem e obedeçam, porque são homens que estão nas mãos de Deus para trazer a palavra. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu quero agora, Senhor, também pedir por todos os obreiros, Senhor. Vai renovando, vai enchendo o teu Espírito Santo, vai usando, Senhor, e levanta homens cheios do teu Espírito para pregar a tua palavra, para ensinar a palavra com graça e poder na unção do teu Espírito Santo. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.